Oi nerds, tudo bem? Eu sou o Will e hoje eu vim falar sobre o terceiro episódio de The Last of Us que foi ao ar nesse domingo. Antes da gente começar a comentar sobre esse mega episódio, eu tenho que te pedir aquele favorzinho de sempre. Já deixa seu gostei no vídeo, se inscreve no canal e também ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. As nossas redes sociais estão todas na descrição. O episódio dessa semana começa após a morte de Tess, que se sacrificou heroicamente para que Joey consiga levar Ellie para os vagalumes, já que ela é uma possível cura para essa infecção bizarra que está acontecendo no mundo. Então, na primeira cena, a gente já tem o Joey em um córregozinho, empilhando algumas pedras como se fosse um símbolo de luto pela Tess. E essa ação de empilhar pedras é uma prática holística já bastante conhecida, que basicamente faz uma analogia sobre construir as coisas por escolhas. Então, a escolha de uma pedra pode influenciar outra e de repente tudo pode desmoronar e você ter que construir de novo do zero. E é isso que tá acontecendo com o Joey. Ele não vai sofrer aparentemente pelo luto, porque olha como o mundo tá. Olha se ele tem tempo de sofrer por luto. E como eu disse no vídeo do segundo episódio, a morte da Tess pro Joe representa muito, porque é a quebra do último vínculo afetivo que ele tinha. Então ele se vê como essas pedras empilhadas que desmoronaram tudo quando a Sarah morreu, até ele encontrar a Tess e começar a construir uma nova vida significativa. E agora que a Tess morreu, né, as pedras desmoronaram de novo, ele vai ter que começar a construir de novo essa nova vida dele, protegendo a Ellie. Depois disso, a gente tem um bate-papo dos protagonistas bem legal, que a Ellie fala pro Joel não culpar ela pelo que aconteceu, porque querendo ou não, pra eles, ela era só uma carga. Eles escolheram proteger ela, escolheram levar ela até os vagalumes como um serviço. Então não tem por que culpar ela se for uma escolha deles fazerem isso. E no meio desse bate-papo, a gente também tem a confirmação que a infecção rolou através dos alimentos. Principalmente alimentos que seriam fermentados e poderiam ter essa proliferação de fungos. Eu amo o fato da Ellie ser muito curiosa e perguntar tudo o que a gente tá querendo saber. Então, nisso aí, o Joel começa a contar pra ela como a infecção se espalhou pelo mundo. E se a gente for ser um pouco criterioso demais, eu achei essa parte um pouco zoada. Nesse caso, eu achei o roteiro assim um pouco preguiçoso, pois ele fala que esses alimentos contaminados estavam em fábricas que exportavam seus produtos para o mundo todo e que em uma hora X, num dia X, o produto chegou nas lojas e na hora X a galera estava consumindo e na hora X todo mundo já tinha se transformado. Porque isso não faz muito sentido. Porque, por exemplo, se a gente aqui do Brasil exporta café, os nossos caminhões não vão chegar nas lojas do México ao mesmo tempo que chegam na loja do Japão. Então, não faz sentido essa logística. O mundo não entraria em colapso de uma só vez. Mas, seguindo o nosso caminho, a Ellie continua a fazer perguntas pessoais que o Joel não vai responder porque ele não quer acessar esse sentimento que ele já escondeu e já guardou há tanto tempo, mas também perguntas sobre o mundo externo, né? Porque a Ellie cresceu a vida inteira dentro da zona de quarentena e para ela era aquele mundo só que ela conhecia. Agora ela tá conhecendo floresta, ela tá conhecendo elementos do mundo antigo, então isso é muito interessante de assistir. E é nesse momento que os dois encontram aquele avião caído que já tinha sido mostrado nas fotos de divulgação da série. E a Ellie, sempre muito curiosa, acha o máximo como as pessoas voavam naquilo. E tem aquele sentimento assim de sonho de um dia poder voar de novo. Já pro Joe, aquele avião caído é um elemento, né, negativo. Porque querendo ou não, estava muito ligado ao acidente dele com a Sarah lá no primeiro episódio. E também sobre a morte da Sarah. Mas é muito legal todo esse entusiasmo da Ellie com o passado, porque lembra muita gente. Por exemplo, quando a gente assiste Stranger Things, lá nos anos 80, e fica pensando, nossa, queria muito ter vivido nessa época. Então eu acho o máximo, porque tem 20 anos que a infecção tá rolando e a Ellie tem 14 anos. Então tem muita coisa que ela não viu, não conhece, não sabe fazer. Então eu acho muito legal. E ainda por ali, rumo a seu destino final, os nossos personagens encontram restos mortais de um massacre causado pelo governo, onde eles esvaziavam vilarejos com falsas promessas de levar os moradores para zonas de quarentena, mas que na verdade matavam todo mundo.
E como o Joel mesmo disse, é melhor as pessoas estarem mortas do que vagando por aí, porque gente morta não vira infectado. Então, como não cabia todo mundo na zona de quarentena, o governo preferia matar as pessoas do que deixarem elas soltas, livres, né, vivendo a sua vida, tentando sobreviver e acabar virando mais um infectado. Mas essa cena, então, vai ser um ponto de gatilho pra gente ter um flashback e conhecer um pouco mais sobre um personagem do jogo, o Bill. E aqui a gente vai ter um dos melhores aprofundamentos de história. A HBO tá perfeita em pegar esses personagens e conseguir elevar eles tanto a virar os queridinhos do público. Esse Bill, no caso, então, é um sobrevivencialista ANCAP que já estava assim todo preparado para caso alguma merda acontecesse. No jogo, ele tem uma história momentânea com os nossos protagonistas, ele interage com Joel e com a Ellie, e até cita o seu companheiro Frank, que já está morto. Mas a série deu uma história de amor verdadeiramente linda e sensível sobre esses dois. Pra quem já jogou o jogo e tá assistindo live action, sabe que a produção tem um poder enorme de elevar esses personagens. Então eles dão um recorte incrível pro Bill e pro Frank, despejando um sentimento gigantesco em cima dos dois. Então, pra mim não ficar me prolongando muito, o Bill era assim, malucaço, achava que todo mundo do governo era nazista, e na hora que a Fedra invadiu seu vilarejo, ele ficou escondido pra não ser levado junto com os outros moradores e ser assassinado. Depois que todo mundo já saiu, então, ele reúne mantimentos, cerca a cidade, monta armadilhas ao redor e meio que se fecha nesse mundo solitário, mas de que certa forma ainda resgata muitos costumes do passado. O que eu acho muito importante, porque quando você começa a abandonar muita coisa da sua vida passada, uma hora você também abandona a humanidade. A gente já viu muito isso acontecendo em séries pós-apocalípticas. Inclusive, a Tess e o Joey já estava chegando nesse estágio de abandonar todos os sentimentos. Então o Bill continuava a fazer belas refeições, a plantar, a cuidar dos jardins e a fazer essas tarefas simples do dia a dia. Até que ele encontra Frank depois de cair em uma de suas armadilhas e descobre que essa solidão não é tão satisfatória assim. Afinal, né, do que adianta construir esse mundo incrível, autossuficiente e seguro, mas não ter ninguém para dividi-lo? Os nerdolas devem ter surtado, mas é lindo assistir o amor dos dois e o cuidado que um tem com o outro, fazendo com que os dois vivessem ali extremamente felizes, esquecendo todos os problemas do mundo externo, porque o mundo para eles eram aquilo ali e aquela cidadezinha cercada tava ótimo para eles. Então ali eles vão viver juntos, vão se descobrirem, vão criar novos laços, pois eles vão começar a abrir a cidade para conhecer novas pessoas. E é assim que eles vão conhecer a Tess e o Joel, criando uma relação de amizade e também aquela troca básica de suprimentos. E após alguns anos, Frank já se encontra bastante debilitado devido a um câncer, que meio que serve para nos mostrar que as doenças antigas ainda existem e que tem certas coisas que não dá pra gente fugir e se cercar, que a gente não vai estar livre. E em uma última noite, os dois se casam em uma linda cerimônia, apesar de ser assim um pouco Romeu e Julieta. É triste? Muito, mas é um momento tão poético que eu não poderia deixar de elogiar esse trabalho que foi cuidadosamente muito bem feito. Algum tempo depois desses flashbacks, o Joel e a Ellie chegam na cidade e veem que tá assim um pouco mal cuidado e suspeitam que tem algo de errado. Mas encontram a carta de Bill falando sobre a sua morte e do marido. É simplesmente fantástico toda essa construção que The Last of Us vai fazendo durante os episódios, porque é um trabalho fantástico. Principalmente porque a gente vinha de 2 episódios pauleira com muita ação. Esse episódio então vem, deixa a gente respirar um pouco, mas nos inunda com muita emoção. E ao mesmo tempo nos preparam para episódios que vão vir que vai ser tiro, porrada e bomba. Porque agora o Joel tem armas e carro para ir atrás do seu irmão e também levar a Ellie para os vagalumes. E você aí, o que achou do episódio? Comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. É isso e até o próximo vídeo.